Já que você falou de ação, comportamento, eu tenho um testemunho nessa área de alguém que já estava dizimista, ofertante, líder de casais, que mais, meu Deus? Ajudei a montar o ministério de serviço social de uma das igrejas e com caráter não tratado. Né? Fala um pouquinho sobre isso, depois eu conto a minha história. Existem muitas pessoas que acham que ficar deitado dentro de uma garagem vai fazer delas um carro. E eu quero dizer que você ficar deitado em uma garagem não faz de você um carro. Uau. Você estar dentro de uma igreja não faz de você propriamente um cristão. Porque existem pessoas que estão dentro, mas não estão se movendo. E a Bíblia, ela é muito poderosa e é o livro de princípios milenares mais sobrenatural que existe. Não há nenhum homem, não há nenhum mentor. Eu respeito todas as pessoas que são expert em todas as áreas, mas ninguém se compara aos conselhos do nosso manual de conduta e fé, chamado Bíblia Sagrada. E é lindo poder conversar com alguém que vive a mesma experiência. E a Bíblia, ela nos orienta a estarmos nos lugares certos. A Bíblia diz que nós temos que congregar. A Bíblia diz que nós devemos ser e estar em uma igreja. A Bíblia fala sobre tudo isso que você tinha experiência, mas existem muitas pessoas que fazem parte de um cristianismo que virou um monumento e não um movimento. Existem muitas pessoas que estão com o coração endurecido. Tem gente que estuda a Bíblia para saber como apontar melhor o pecado dos outros. Esse pecador, porque a Bíblia diz isso. E sempre que abre a boca para falar da Bíblia é para julgar o outro. Sempre que abre a boca para citar um versículo é para tentar diminuir a fé de alguém que alguém pode ainda nem ter descoberto, ainda pode estar vivendo isso. Mas o que a Camila está dizendo, e agora eu quero complementar, é que muitas pessoas vivem dentro da igreja, mas não dão lugar ao Espírito Santo. Não deixam Deus tratar. Porque estar na igreja não significa ser perfeito. Estar na igreja significa, eu sei tanto que eu sou imperfeito, que eu estou aqui para que aquilo que eu ouço, para aquilo que eu vou ouvir, possa trazer para a minha vida as decisões certas. A Bíblia diz, Camila, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A igreja é, sobretudo, o lugar para alimentar a minha espiritualidade. E hoje nós temos tantas outras portas que Deus abençoou através da igreja, que é uma rede social, que é YouTube, com tantas pregações. A Camila todo dia posta lá nos stories, ouvindo. E tem, mesmo assim, pessoas que não se deixam tratar. Elas são aquelas que a Bíblia vai chamar de vaidosos. A palavra vaidade, ela vem de uma raiz etimológica da palavra, que significa, sabe o quê? Torpor. Entorpecimento. O entorpecimento torna a pessoa anestesiada, não consciente. Todo vaidoso não é consciente. Todo orgulhoso é movido por uma visão que ele criou na cabeça dele. Ele acha que ele está certo, ele acha que esse lugar lhe protege. Eu estou aqui, pelo menos ninguém vai mexer comigo. Eu tenho a minha falha, mas se alguém souber vai me fazer ficar mais fraco. Quando, na verdade, é o perfeito contrário. Quando a Bíblia diz, estou aqui falando de Bíblia, pessoal, segura aí. Quando a Bíblia diz que Adão caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, sabe o que ele fez? Fugiu. Ele se escondeu, porque agora ele se via nu. Agora os olhos dele foram abertos. E agora ele tem vergonha de encontrar com Deus. Porque agora a sua vulnerabilidade, a sua essência pecaminosa ficou exposta. E a Bíblia diz que Deus volta ao jardim depois da queda. É lindo eu entender que Deus podia ter jogado uma dinamite no Éden e ter que começar tudo em outro lugar. Mas Deus não desperdiça pessoas. Ele pode trocar lugares, mas pessoas não. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que Adão estava fugindo, se escondendo, quando Deus entra na viração do dia no Jardim do Éden e diz: Adão, onde você está? Óbvio que ele sabia, né? Óbvio que ele sabia. Essa pergunta não é geográfica. Não é sobre o lugar atrás da moita em que Adão se escondeu. É em que lugar espiritual você se colocou. Adão, você está fugindo de quem? Eu te vi. Eu vi exatamente o momento da sua queda. E eu tenho uma notícia para te dar. Mesmo assim, eu estou aqui. A Bíblia diz que Adão, tão envergonhado, tira folhas de uma árvore, de uma planta, e faz uma roupa para ele para se cobrir. Porque às vezes a gente acha que consegue cobrir os nossos erros com outro.
E sabe o que Adão fez com aquela planta, aquela folha que ele soltou lá, que ele tirou do pé? Ele fez com a folha o que o pecado fez com ele, desligou ela da fonte. E ambos murchariam. Tanto murcharia a folha, como começaria a murchar Adão. Porque desconectado da fonte, a tua vida é apática. Desconectado da fonte, a tua vida é sem sentido. Desconectado da fonte, a tua vida é sem propósito. É tal qual aquela folha que Adão pegou para se cobrir. Por quê? Porque a Bíblia diz que é em Jesus que nós temos vida e vida em abundância. João 8,37 vai dizer: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas que transbordarão para a eternidade. Não adianta você estar em um lugar e não deixar a palavra te lavar, e não deixar a presença de Deus te constranger em amor. Se você hoje é uma pessoa que já passou por religiões, foi decepcionado, já foi evangélico, já foi católico, já foi da Umbanda, já foi do Espiritismo, e não conseguiu ainda encontrar um lugar, eu te encorajo. Busque ao Espírito Santo e você vai se encontrar um lugar para alimentar a sua fé. E você precisa estar conectado à fonte. Aquilo que Adão recebeu foi uma promessa de restituição. E então, respiro fundo para dizer que Deus mandou o segundo Adão. E quando Deus mandou o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, Nazareno, Galileu, filho do Deus vivo, ele, quando vê Adão caindo no jardim do Éden, está prestes a se levantar no jardim do túmulo. Porque se em um jardim Adão cai em pecado, em outro jardim Jesus se levanta para a restituição. E aquilo que nós entregamos, porque o pecado é sobretudo uma perca de autoridade. Quando a gente peca, não é problema para Deus, não é para a gente. Quando a gente sai do alvo, porque pecar significa errar o alvo, nós vamos trazer para a nossa vida consequências ruins. Afinal de contas, né? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar vai colher. Simples assim. E o nosso amado Paulo Vieira, meu pai, ele fala algo muito poderoso, que é sobre todos têm a vida que merece. É isso. E a vida que nós merecemos, em muitas situações, em muitas circunstâncias, é exatamente fruto das nossas próprias atitudes. O livre-arbítrio é algo que você e eu precisamos entender muito bem. É a possibilidade da escolha. Eu posso falar uma dúvida que muita gente tem? Pode falar. Tem gente que diz, como é que Deus correu esse risco tão grande de dar um livre-arbítrio? Não é nem risco, eu já ouvi diferente. Eu já ouvi dizer assim, poxa, se Deus nos fez para a vida plena e abundante, quem inventou o livre-arbítrio? Foi o diabo? Sabe por que ele deu o livre-arbítrio? Porque só haveria adoração se um coração decidisse se render. Só haveria adoração se uma pessoa, estando nesse mundo caído, decidisse buscar a Ele. E isso é fruto do livre-arbítrio. Um dos maiores motivos que você tem o livre-arbítrio não é para você viver a libertinagem. É para você viver a liberdade de fazer a vontade de Deus. A libertinagem é uma falsa liberdade, onde eu digo, eu vou fazer o que eu quero. A vida só se vive uma vez. Humanismo, né? É o humanismo, que é uma raiz pecaminosíssima para que a gente tome todas as decisões erradas. Quase que eu ia falar de onde era essa raiz, mas eu vou não falar. Quase também que eu falava. Quase que eu saí. Grande foi o livramento. Mas aquilo que Deus nos deu como livre-arbítrio é para que nós pudéssemos escolher a vontade dele. E nem sempre é fácil. Não. Muitas vezes escolher a vontade dele é ir parar numa cruz. É isso. Muitas vezes, escolher a vontade de Deus vai te levar para um lugar de renúncia, onde ou você abre mão do que está destruindo tua família, abre mão do que está destruindo teu casamento, abre mão do que está destruindo o propósito de Deus para a tua vida, abre mão do que está destruindo a tua mente de Cristo, abre mão do que está te afastando dos planos de Deus, ou você vai ter resultados que vão trazer cada vez mais problemas, não só na tua geração, tá? Nas próximas gerações também, porque a gente não pode pensar só em nós, temos que pensar em quem vem depois. Outro tema, meu povo, esse podcast que são quantas horas? Você que manda. Porque existem muitas situações que eu vou lembrando aqui como maldição e bênção hereditária. Tem gente que por causa de uma aliança lá atrás do avô, com algo que não era de Deus, acaba perpassando de uma geração a outra a mesma coisa. Eu tenho tantos testemunhos, tudo que ele falou até agora, tá? Tudo que ele falou até agora. Eu tenho uma das maiores raízes, uma das maiores manifestações de orgulho na minha vida era uma maldição hereditária. Que eu gosto sempre de explicar isso, assim, nós somos seres espirituais, ok? Por mais que você diga que não tem conexão espiritual nenhuma, você é um ser espiritual, existe um espírito, você só está vivo porque existe um espírito dentro da sua alma. Yes. A sua alma, razão e emoção. E o seu corpo físico, que faz tudo funcionar e que você diz que você está vivo, ok? E
todas as vezes as pessoas dizem assim, é porque é uma manifestação espiritual. É uma fratura emocional. É tudo junto. Fraturas emocionais, legalidades espirituais. Yes. Brechas espirituais, frutos de uma alma doente. Anda tudo junto, amigo. E existem essa questão dos espíritos familiares. É muito louco o que eu vou falar. Mas, às vezes, a sua avó, quando começou a idade de 40 anos, começou a viver uma depressão muito profunda. Viveu isso. Depois veio a sua mãe. Com mais ou menos 40 e poucos anos, vive algo quase igual e está com uma depressão. Agora você, chegando nessa fase, inclusive da mesma idade, está se sentindo deprimida. Essa depressão não é sua. Essa depressão é a depressão da sua avó tentando criar uma conexão com você. E eu quero te dizer que Deus tinha que levantar alguém na família para quebrar isso. Deus tinha que levantar alguém da família para quebrar o espírito de miséria. Deus tinha que levantar alguém na família para quebrar o padrão do orgulho. Deus tinha que levantar alguém na família para quebrar o problema do divórcio que acompanhou todas as mulheres da sua família. E é em você, revestida do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, lavada pelo sangue de Jesus, que o mal não vai mais perpassar. Porque o gigante que você derrubar, teus filhos não terão que lidar com ele. Os gigantes que você derrubar, teus filhos não vão ter que lutar contra. Quantas vezes Deus salva um da casa para resgatar a família inteira? Eu conheci Jesus com 15 anos de idade. Eu não tinha pessoas evangélicas na minha família pregando para mim, nem na 4ª, 5ª, 10ª geração. E quando eu confessei Jesus, que eu converti, que foi com 15 anos, minha família me deserdou. Minha família disse que não aceitava que eu trocasse de religião. Eles eram muito religiosos, de uma religião nominal no Brasil, e eles não aceitavam. E eu nem entendia o porquê que eu estava fazendo raiva a eles, por estar com 15 anos tentando buscar Deus. Mas ali Deus estava estabelecendo comigo uma aliança. Tem um irmão gêmeo de Vitelino que me perseguia durante a época que eu me converti. E eu olhava para ele e dizia, você está me chamando de doido, né? Que ele me chamava de doido. Mas você vai ficar 10 vezes mais doido do que eu, em nome de Jesus. E hoje eu estou indo para a igreja sozinho, amanhã sou eu e você. E quando eu menos esperei, era ele correndo na frente, eu correndo atrás. E Deus mudou, Camila, a nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, nossas vontades. Caminhar com Deus é viver mudanças em todos os pilares da vida. Até as vontades podem chegar ao ponto de serem mudadas, que para mim é a conversão principal. É o lugar mais profundo de conversão, é quando Deus muda as tuas vontades. Uau. Isso é tão louco porque passa pela psique. A mentalidade humana precisa viver Romanos 12:2. A Bíblia não diz que Deus vai nos transformar, Camila. A Bíblia diz transformai-vos. Você se transforma. Como? Pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partícula subatômica mais poderosa e criadora de realidade da vida se chama pensamento. A sua mente é a central de criação da sua realidade. Enquanto a tua mente estiver povoada das coisas erradas, você vai estar construindo um futuro errado, você vai estar atraindo situações erradas, você vai se posicionando para viver o que você não merece e você vai estar se submetendo a alianças, mesas e lugares que te tornam mais um medíocre nesse mundo, onde você não sabe quem é, por isso que aceita tudo que dão, onde você não se posiciona pelo seu valor pessoal e por isso vive tantas rejeições repetidas em circuitos cíclicos de mesmos posicionamentos, onde se repetem-se as histórias, mesmo que se mudem os personagens.